Como é bom, irmãos, poder ser canal de Deus nessa noite. Mesmo sendo um homem natural, aonde nós passamos por situações que nesse mundo sempre vai ter as adversidades, as circunstâncias, mas como é bom, quando eu me refiro, como é bom, é porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios que vêm até nós sabemos que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Nós sabemos que existe uma palavra que ela é forte, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa. E nós sabemos que existe um Espírito Santo de poder que opera em nossas vidas para desfazer toda a obra de Satanás. Nós somos privilegiados por ser feitos filhos de Deus. E hoje nós estamos num culto onde nós iremos falar. O tema dessa ministração seria: ou é vivendo e agradecendo a Deus. Eu não sei, irmão, se você tem motivo para agradecer. Eu creio que você tem motivo para agradecer. Mas tem pessoas que vivem murmurando, reclamando. Tem pessoas que vivem com o olhar focado nos problemas. Tem pessoas que vivem com o olhar, com a mente presa às circunstâncias. Mas nós estamos trazendo uma palavra hoje para libertar, para abrir a tua mente, abrir o teu coração, abrir os teus olhos espirituais. Os teus ouvidos espirituais vão ser abertos hoje, porque mesmo diante de circunstância, mesmo diante das coisas que têm acontecido, nós como filhos de Deus, como cordeiros das promessas de Cristo, selados pelo sangue dele naquela cruz, nós somos livres e somos capacitados a viver uma vida a qual Deus determinou para mim e para você. E eu quero te convidar a se levantar em fé, irmãos, para viver essa vida. Porque as coisas não acontecem num passo de mágica, as coisas não acontecem porque simplesmente eu quero e vai acontecer. Não, a palavra de Deus, ela tem que estar inserida no teu espírito. Você tem que buscar a palavra como você busca o alimento natural. Você tem que buscar a água viva para saciar a sua sede. Mesmo diante das aflições do dia a dia. Mesmo diante de algumas faltas, mesmo diante de algumas coisas que não estão sendo realizadas em algumas pessoas, mas mesmo assim, a nossa fé, ela é inabalável, quando nós estamos firmados na palavra, quando nós estamos ouvindo a palavra, meditando na palavra, não existe situação que possa nos paralisar, não existe situação que possa trazer o medo para nós. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos sentimos como super-homens, fortalecidos por dentro. Por fora é a mesma coisa, mas por dentro, você é aquela pessoa que está capacitada a olhar para o problema e falar para o problema. E o que eu quero trazer hoje aqui, irmãos, é trazer o despertamento, para mesmo nos dias, nas semanas, nos meses que não são bons, nós não deixarmos de agradecer a Deus por cada manhã, por cada noite, por cada sol que se põe. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou os céus, criou a terra, criou o mar e nos criou. Nos colocou nessa terra, irmãos, e nos fez a sua imagem e semelhança. Então eu creio que isso aí já é o bastante para tudo aquilo que venha de forma contrária para a nossa vida. Ela não vai ter o poder de destruir aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus já nos constituiu. A nossa identidade é de sermos filhos de Deus. A nossa identidade
E o nosso caráter é forjado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ah, mas faz tanto tempo, mas é como se fosse ontem. Ah, mas a Bíblia faz muito tempo que foi escrita, mas é como se fosse ontem. Ela traz a vida, ela traz o vigor que eu e você precisa para superar as circunstâncias da vida, as tribulações da vida. Ei, tenha fé, tenha ânimo. Assim Jesus tem nos instruído. E quantas instruções Deus quer falar com você no meio da tempestade? E quantas instruções Deus quer falar para você quando você pensa que não tem solução? Qual é a instrução que Deus tem dado a você diante das nossas limitações? Qual a saída, qual a resposta? Muitas vezes nós chegamos num ponto onde nós não sabemos mais para onde ir. Mas nesse ponto, quando nós não sabemos aonde ir, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, com a palavra viva, sendo acionada pelo nosso Espírito, irmãos, nós devemos tirar o olhar das circunstâncias, das impossibilidades e olhar para dentro de si. Porque quando você se conecta com o teu Espírito, e o teu Espírito conectado com o Espírito de Deus, algo vai acontecer. Uma primeira marcha vai ser engatada, vai ser colocada uma primeira marcha. E essa primeira marcha, ela é uma marcha de força, que vai te tirar do lugar da inércia, do lugar da dúvida, para dar um passo em fé, rumo àquilo que Deus quer que você faça. Então nós vamos ver na Bíblia aqui, irmãos, algumas coisas que aconteceram com homens de fé, com homens que foram chamados para viver uma vida de fé, mas que as coisas também aconteceram na vida deles. Muitos problemas, muitas ameaças vieram também a esses homens, a esse povo, mas para cada ameaça existia uma instrução de Deus. Para cada desafio, Jesus tinha uma saída. Jesus tinha uma instrução. E eu queria que você abrisse comigo, lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Isso é um texto muito conhecido, mas eu quero justamente te despertar a abrir a tua Bíblia, ler a tua Bíblia e ver que a Bíblia foi escrita para nos trazer, irmão, um norte, para nos trazer um posicionamento de crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita, irmãos, inspirada pelo Espírito de Deus, escrita por homens. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela serve como norte para a nossa vida, irmãos. Irmãos, se essas pessoas aqui têm o mesmo chamado que eu e você tem, de propagar a palavra, de viver a palavra, e tiveram circunstâncias muito piores do que nós estamos passando hoje, e nenhum deles foram derrotados, muito pelo contrário, instruído por Deus, instruído por Jesus, eles começaram a entender que eles eram inabaláveis. Então você comece a entender que você é um ser inabalável. Nada poderá chegar e tirar você do foco, do propósito, daquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? E esses versículos começam assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também ali eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Irmãos, esses homens, eles tinham a presença de Jesus todos os dias.
Eles ouviam os ensinamentos de Jesus todos os dias. Era a própria fé em manifestação. Era o próprio Deus, o próprio socorro bem presente na vida deles. Mas no momento de tempestade, no momento onde as coisas querem tragar você, muitas vezes quando as coisas saem do nosso controle natural, e as coisas vêm como um redemoinho, ou vêm como altas ondas, cobrindo o barco onde eles estavam, e na mente dessas pessoas aqui, dos discípulos, o resultado era trágico, o resultado era morte. Talvez estejam muitas pessoas aqui diante desse 1 ano e 3 meses de pandemia. Nós estamos vivendo o anormal, o fora do normal nesse tempo todo. Há mais de 1 ano nós estamos usando uma máscara. Há mais de 1 ano nós estamos correndo de um vírus. Há mais de 1 ano nós estamos tentando driblar a situação. Muitos com medo, outros com fé, outros com prudência, tem que ter. Outros até mesmo se privando daquilo que nós, como igreja, temos sido privados, de um momento de comunhão, de um momento de lazer. Há mais de 1 ano isso vem acontecendo, irmãos. E qual tem sido a nossa posição? E como nós temos olhado para esse desafio, para essas ameaças? Existe um vírus que ninguém vê, ninguém conhece e ninguém sabe como controlar. Como faremos? Os discípulos aqui estavam numa situação de ameaça e de morte. Nós estamos num momento de ameaça e de morte. Muitas vidas estão sendo ceifadas, irmãos. E eu quero despertar você, que estamos aqui, como igreja, você que está aí em casa, você que ainda não conhece Jesus, ainda é tempo de você se segurar na salvação. Esses discípulos estavam nervosos, esses discípulos estavam atordoados, com medo, porque o medo, quando entrou no coração deles, gerou uma incredulidade, e quando gerou uma incredulidade, eles sabiam que alguma coisa poderia acontecer de bom, no meio daquela tempestade toda. E o seu socorro foi o quê? Acordar o mestre. Agora, por que Jesus dormia tão tranquilo? Porque ele sabia e ele tinha o domínio da situação. Mas não é porque era Jesus, mas é porque ele tinha ensinado aos seus discípulos, mas os seus discípulos ainda não estavam prontos para colocar em prática, ou não queriam colocar em prática, ou se deixaram levar pelas ameaças. E quando acorda Jesus, ele não faz nenhum alarde, ele só sai: acalma-te, vento, acalma-te, mar, está resolvido o problema. Sem nenhum alarde, irmãos. A autoridade que Jesus tinha. Deixa eu te dar uma boa nova. Essa autoridade ele transmitiu para mim e para você. Ele fez uma procuração, irmãos, que ele nos garante e nos dá o direito de usar o nome dele. Você detém essa autoridade, você detém esse poder de falar em nome dele e as coisas acontecerem em favor a você. Amém, irmãos? Eu não peguei esse coronavírus, e nem vou pegar. Amém, irmãos? Ele não vai me contagiar. Se tive, não sei, não quero nem saber. Irmão, porque todos os dias eu oro. Todos os dias eu oro pela minha casa, por minha família. Sabe, irmão, no meu trabalho, todos já pegaram. Todos já pegaram. E até andei com alguns que no dia seguinte testaram positivo. Não peguei, irmãos. Posso até pegar, mas eu sei, irmãos, que Deus está no controle das nossas vidas.
Eu não tenho medo, não tenho um medo, irmãos, porque eu sei o que a palavra tem falado ao nosso respeito, aonde nós estamos plantados, aonde nós fomos colocados diante da palavra de Deus, a fé em operação, a declaração da palavra. Aí você pode me dizer até assim, mas tem pessoas que estão morrendo, irmãos. Você quer saber por quê? Eu não posso te responder. Só Deus pode responder, irmãos. Amém? Mas ainda bem que estão morrendo salvos, porque a vida para eles não acabaram naquele momento. Amém? Porque um dia nós iremos nos encontrar, irmãos. Um outro texto que fala dessa possibilidade de mudar as circunstâncias, eu queria que você abrisse comigo, que está aí em, eu acho que é 1 Samuel, não, deixa eu ver aqui, eu não anotei não, mas eu vou dizer, você vai pegar aí, quando Lázaro, ele está prestes a morrer, e Marta e Maria, elas ficam em pânico, porque Jesus não chega na hora, diante de uma pessoa que está doente, diante de uma pessoa a qual Jesus gostava muito. Maria e Marta mandam chamar Jesus, mas Jesus está a alguns quilômetros de distância daquela cidade. E quando Jesus recebe aquela notícia, Jesus já sabia que ele ia morrer, mas saberia também que ali teria um propósito, que era para glorificar o nome do Senhor, o nome de Deus. E eu vou ler aqui no versículo 17, diz assim, ou é capítulo 17, versículo 1. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava da sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhes ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja a fé dessa mulher. O irmão já estava enterrado fazia 4 dias. Mas a posição de Marta, ela lamenta a ausência de Jesus. Mas quando Jesus chega, a aflição dela é tão grande que ele não espera ele chegar na casa dela. Ela sai e vai ao encontro dele. Mas mesmo sabendo que o irmão já está enterrado há 4 dias, ela diz: Senhor, se tu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ei, mas peraí, mas eu sei que tu podes fazer alguma coisa. Eu sei que existe uma alternativa. Eu sei que tu tens uma nova instrução. E não é que tinha? E não é que deu certo? Irmão, se Marta, ela falou, ela verbalizou esse desejo no coração dela, é porque ela cria de uma forma sobrenatural. E esse tipo de fé, esse tipo de crença que nós devemos estar acionando dentro de nós quando as coisas acontecem, quando as coisas estão acontecendo. Ei, Senhor, eu não sei o que fazer, mas tu sabes. Mas tu sabes. E eu quero as instruções. Pois não é que Jesus perguntou onde é que ele está. Ele já está enterrado já. Verso 23 diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Há aqui a instrução, há aqui a saída, há aqui a resposta que ela precisava ouvir. Talvez no seu natural, ela não pensaria em ouvir que ele ressuscitaria. Mas Jesus vai muito além dos nossos pensamentos naturais, irmãos. Muito além. E ele diz assim, no verso 23...
teu irmão há de ressuscitar. Como quem diz, fica tranquilo, eu cheguei. Ei, se você me trouxe, você me chamou, me colocou à frente do problema, é comigo, deixa que eu resolvo. Não se preocupe. Ele vai ressuscitar. Eu vou passar para o verso 39, porque a história aqui é longa, para nós ganharmos tempo. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas Jesus não está preocupado com a quantidade de tempo. Não existe, irmãos, dificuldade, impossibilidade para o Deus que eu sirvo, para o Deus que você serve. Coloca isso dentro da tua cabeça, coloca isso dentro do teu coração. Quando algo parecer impossível, você diz, não, é impossível para mim, mas para o meu Deus, que eu creio, não é impossível. Ei, mas está cheirando mal, não tem problema, tira a pedra. Tira a pedra. Ei, mas faz 1 ano que eu não tenho emprego. Ei, vai aparecer. Ei, mas eu perdi meu emprego no primeiro mês da pandemia. Não se preocupe, Deus tem deixado faltar o alimento para quem está nessa situação. Eu conheço pessoas, irmãos, que trabalham nessa área onde eu trabalho, que faz mais de 2 anos, irmãos, que está desempregado. Porque as empresas não estão contratando, muito pelo contrário, estão diminuindo a quantidade de profissionais de vendas. Estão diminuindo. Mas eu pergunto, tem faltado o pão de cada dia? Tem não, irmão. Não tem para os incrédulos e principalmente para aqueles que têm a sua vida dedicada ao Senhor, para os filhos de Deus. Ele sempre está trazendo a resposta, Ele sempre está trazendo a provisão. Não importa quantos dias, tira a pedra. Como é que está a tua fé? Tira a pedra. Alinha a sua fé à minha e tira a pedra, e o resto será feito para glorificar o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Em cada situação, Jesus se manifesta de uma forma, trazendo os resultados, trazendo as respostas a favor do ser humano. Amém? Podemos ver um outro texto na palavra de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, muito conhecido também, irmãos. Quando os hebreus estão saindo da terra do Egito, rumo ao deserto, rumo à sua liberdade, e o faraó manda os seus cavaleiros com seus carros, com lanças, pegar aquele povo de volta, trazer de volta aquele povo, para manter os presos lá de volta. E Moisés está levando aquela multidão, irmãos. E daqui a pouco ele começa a ver que lá atrás está vindo um grande exército para tomá-los de volta. Sabe, irmãos, aquilo que Deus faz na nossa vida, o diabo não pode tocar mais. Amém, irmãos? A não ser que eu ou você dê brecha para ele. Mas Moisés tinha ali uma multidão de pessoas. Não era 10, 15 mil pessoas. Era uma multidão de pessoas. E Moisés estava à frente daquela situação. Um homem que Deus levantou, que Deus transformou, que Deus capacitou para fazer essa passagem, tirar aquele povo da escravidão. Mas e agora? A morte está chegando, a ameaça está se aproximando. E aí, Moisés, o que você vai fazer? Certamente Moisés começou a ouvir pessoas murmurando, reclamando. E aí, Moisés? Você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui agora, e aí, o que é que vai fazer? Nem Moisés sabia, meu irmão, porque tem coisas que Deus só vai falar na hora. E Deus está no controle daquela situação. E veja o que Deus dá como instrução para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, por que clamas a mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É extraordinário, é sobrenatural, é a instrução de Deus chegando às pessoas, transportando elas em segurança, tirando da ameaça da morte, para que elas pudessem viver uma outra estação de vida. Mas a morte não chegaria a elas. Quando nós entregamos a nossa circunstância, irmãos, na presença do Senhor, o sobrenatural vai acontecer, irmãos. O sobrenatural vai acontecer. Eu conheci uma pessoa, irmãos, que ficou desempregada há mais de 5 anos, ficou desempregada e não conseguia trabalho de qualidade nenhuma. Tudo ele se dispunha para fazer. Se era para ficar numa recepção de um edifício, ele estava disposto a fazer. Não que isso denigre a imagem de ninguém, mas uma pessoa que tinha estudo, tinha capacidade para fazer algo a mais, mas não, eu quero qualquer coisa. Mas as portas de trabalho não se abriam para aquela pessoa. Aquela pessoa foi definhando financeiramente. E as poucas coisas que tinham iam vendendo para comer. Eu não estou dizendo que vendia para pagar a água, para pagar uma energia. Eu não estou dizendo que vendia para pagar o colégio das crianças. Não, vendia para comer. E muitas vezes começou a faltar na mesa o pão, a bolacha, o café. Mas nunca faltou a essa família a fé de buscar no Senhor as respostas que ela precisava. E um dia, irmãos, essa família estava sem um pedaço de pão em casa. Um dia essa família não tinha um pouco de café. Os filhos iam acordar cedo e não tinham o que oferecer. Mas tinha uma resposta. Eles oraram. Eles buscaram em Deus a resposta. Tem situação, irmão, que você não tem mais o que fazer. Eu cheguei nesse ponto aqui, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais naturalmente o que eu vou fazer, eu não sei mais. Porque tudo que eu gostaria de fazer, o que eu pude fazer, eu fiz, mas não teve êxito. Pronto, chegou o momento de você deixar Deus agir. Curvou-se os pés, os joelhos na sala e clamou ao Senhor. Porque precisava de alimentar os filhos. Não era para eles não, irmão, era para os filhos. Ser alimentados. Porque um pai não pode ver, irmãos. Quem é pai aqui, eu creio que não tem coração de pedra não. Amém? E eles começaram a orar. Pelo pão, pela provisão. E eu estava no supermercado, fui fazer umas compras com a minha esposa, com a Ana. E de repente o Espírito Santo fala comigo, pegue outro carro. Eu digo, outro carro? Pegue outro carro, e aquilo ali eu peguei outro carro e coloquei, disse a Ana, pega outro carro. Eu disse, não, meu filho, mas um carro, Deus mandou pegar outro carro, ela já entendeu. E ali nós fomos abastecendo o nosso carro, e tudo que nós colocamos no nosso carro, também colocamos também no outro carro. Não sabíamos para quem era, a direção era, faça umas compras. O que você colocar no seu carro, coloque também no outro. Não sabíamos de nada. E tudo que eu colocava no meu carro, colocava também no outro carro. Terminamos as compras, não sabíamos aonde ia levar. Pagamos, levamos para o carro, e agora? Vamos sair. Sair para onde? Para onde nós vamos levar isso aqui? E de repente chega a direção. E fomos a essa casa dessa família. E quando chegamos lá, era mais ou menos umas 7h30, 8 horas da manhã. Quando eu cheguei na porta daquela família, quando me viu, rapaz, entra aí. E quando eu fui tirando as sacolas para entregar, eu queria que vocês vissem o semblante
não de surpresa, mas um semblante de gratidão a Deus pelas suas orações respondidas. Sabe, irmão, não existe nada impossível que nós não consigamos a trazer a resposta através da oração. E quando aquelas compras chegam naquela casa, e eu vou saindo, falei, disse, não sai não, vem aqui, vamos aqui na cozinha. Chamou a esposa e nós nos reunimos, fizemos o ciclo, e ele foi agradecer a Deus. E ele disse, rapaz, desde 4 horas da manhã que a gente está orando, porque a gente não sabia o que dar aos meninos. Desde 4 que a gente está clamando ao Senhor, porque a gente não tem mais de onde tirar. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus de resposta. Deus tem resposta para a senhora. A senhora tem colocado coisas diante de Deus. Só a senhora sabe. Mas espere com essa fé sobrenatural. Essa fé que muitas vezes a pessoa que está do seu lado diz, ei, a senhora é besta demais, isso não vai acontecer não. Não, vai acontecer. Vai acontecer, vai chegar a resposta, fique tranquila, fique como Jesus estava dormindo naquele barco, fique daquele jeito, porque o impossível é Ele que faz, através da nossa fé e da nossa petição. Então, aquela família, irmão, foi saciada. O mais importante não era a alimentação, não. O mais importante era saber que Deus tinha atendido as suas petições. Esse era o momento de alegria. Porque a Bíblia diz, irmão, lá em Mateus, no capítulo 20, no finalzinho, ele diz, ei, não deixareis vocês órfãos, não vos deixarei sós. Irmãos, essa palavra é para mim e para você, nós não estamos sozinhos. Pode chegar a adversidade, pode chegar a circunstância, pode chegar o que for, mas você, irmãos, você está baseado, você está alicerçado numa palavra que é viva, você está alicerçado numa situação, irmãos, que não vai deixar você pender nem para a esquerda nem para a direita, você vai ficar firme. Sabe por quê? Porque algo foi feito. No nível espiritual foi derramado um sangue, e esse sangue, irmãos, ele nos sela. O Espírito foi nos dado para habitar dentro de nós, e a palavra diz que nesse Espírito há poder, há virtude dentro dele. E se há poder, há virtude no Espírito, e ele habita dentro de você, você é dotado desse poder, dessa autoridade para desfazer as obras de Satanás. Um dia eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei e disse, Senhor, eu não posso fazer mais nada. Aqui é só você. E ele me deu algumas direções. Direções difíceis de fazer. Difíceis de obedecer. Sabe, direções que não faziam sentido na minha vida naquele momento. Mas, Senhor, como eu vou fazer isso? Faça. A natureza humana gritando, não, isso não faz sentido. Não tem lógica isso. E o Espírito gritava, faça que vai dar certo. E a carne dizendo, não vai dar certo. Não faça. E pelo outro lado, a palavra, o Espírito dizia, filho, faz. Não tarda. E nesse negócio eu passei 1, 2, 3 meses para tomar a decisão. Mas quando eu tomei, a instrução foi certa. E as coisas começaram a mudar. Situação transformada, irmãos. Amém? Por quê? Por causa da palavra, por causa da instrução que Deus tem para a nossa vida hoje. Então que possamos, irmãos, diante de todo esse cenário maldito que está aí, possamos todos os dias acordar e ser feliz, dando graças a Deus, agradecendo a Ele pelo ar, agradecendo pelo filho que está sã, agradecendo por você que está sarado, que está curado, agradecendo se você tem mãe, se você tem pai, agradecendo pelos seus pais,
agradecendo pelo seu trabalho, seja lá o que for que você esteja fazendo, agradeça a Ele, seja grato a Ele todos os dias. Não porque hoje foi o dia que eu não vendi nada, não importa, eu estou vivo, não importa, eu estou sarado. Ah, mas não saiu, as coisas desse mês foi ruim, não deu para mim cobrir os meus objetivos estão bem distantes de ser alcançados. Não importa, existe um outro mês, vai começar de novo. Há uma esperança, há um vigor dentro de você, porque o espírito não está morto. Não desista, não baixe a cabeça, se anime. A palavra de Deus, ela é encarregada de fazer com que você se fortaleça. Ela é a água que nos dá essa força, é a comida que nos fortalece. Sejamos gratos, irmãos. Sejamos gratos todos os dias. Há um ano atrás eu socorri um companheiro, um amigo meu, desempregado, desiludido da vida, subiu 3 vezes nos prédios daqui do Jardim Oceania, o mais alto que tinha para se jogar, e chegava lá, olhava para baixo, não tinha coragem, depressivo, sem dinheiro, sem Deus. E ele dizia: Cirilo, eu chegava lá no mais alto, em construção, eu subia, chegava lá, olhava assim, algo me puxava para trás. Eu digo, era Deus preservando a sua vida, para que hoje você estivesse ouvindo a palavra dele, para que hoje o resultado da palavra que você deu atenção, da palavra que você tem recebido, ela construiu em você uma nova vida, um novo homem. Esse homem hoje está restaurado. Faz 4 da manhã, 5 da manhã, ele manda mensagens para mim, de exortação, mensagens bíblicas. Uma fonte que estava com água estragada, hoje é uma fonte de vida. Está desempregado ainda? Está, mas está feliz, está vivo, está livre da depressão. Por quê? Porque a palavra está enxertada nele. O Espírito de Deus conduz ele numa vida onde ele enxerga os valores, a importância de viver e a importância de servir a um Deus maravilhoso, irmãos. Então, que possamos ser gratos todos os dias da nossa vida, que os nossos olhares não estejam focados apenas nas circunstâncias, nos problemas, mas também estejam focados no agradecer a Deus, no dia a dia que Ele tem nos favorecido, todos os dias tem nos capacitado, tem nos alimentado. A nossa razão de viver, amados, é servir ao Senhor, amar a Ele, amar as pessoas e ser grato a Deus todos os dias. Eu queria, estou já concluindo, porque nós temos ceia hoje, eu não posso demorar muito, e eu queria que você abrisse comigo a Bíblia aí em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11, conta uma história muito bonita, e que a gente aprende, deve aprender muito com essa história. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens. 10 homens. Eu vou repetir, saíram ao encontro de Jesus 10 homens. O louvor pode vir chegando, discerniram bem. 10 homens saíram ao encontro de Jesus. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Essas pessoas estavam, irmãos, no fundo do poço. Essas pessoas estavam sendo marginalizadas, desprezadas, sem valor algum. Mas eles tiveram um encontro com aquele que muda a circunstância, aquele que muda a identidade, aquele que muda a história. E esses homens dizem: mestre, tem misericórdia de nós. Veja que não foi um que disse: ei, tem misericórdia de mim. Não, eles disseram: tem misericórdia de nós. Alguém disse isso, pensando no coletivo. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã,
voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Será que hoje no nosso meio, quantos estão lembrando de agradecer a Deus? Será que ele não tem perguntado: ei, a humanidade todinha eu tenho favorecido, eu tenho agraciado, eu tenho provido, mas por que tanto se lembram de me agradecer? Cadê os demais? Onde estão? Isso merece, irmão, uma reflexão séria, porque Deus, Ele é tão real quanto o ar que nós respiramos. O sacrifício de Cristo é tão real quanto essa mesa que nós estamos vendo aqui, que simboliza o derramamento do seu sangue. Não foi por ninguém, mas foi por mim e foi por você. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mesmo diante, irmãos, das impossibilidades humanas, Deus sempre tem a instrução certa. Deus sempre vai mostrar o caminho a ser seguido. Amém, irmãos? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, irmãos: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ei, são para nós, são para a igreja, são para os filhos, as promessas de Deus, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Não te apega com as coisas naturais, mas com as coisas espirituais, porque as naturais te traz para baixo, as espirituais te levam para o alto. As espirituais vai te dar socorro, vai te mostrar caminhos, saídas, soluções. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo há. Esse mundo está cheio de concupiscência, de desejos errados, ao qual nós fomos separados dele. E ele disse para que nós permanecemos nessa condição. Isaías no capítulo 4, versículo 10, 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. São promessas. É para mim, é para você, irmão. Se alegre com isso. Tome posse dessas verdades. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. O que você tem esperado do Senhor nessa nova etapa da sua vida, naquilo que você tem como conquista, naquilo que você tem como projeto de conquistar? O que você tem colocado diante do Senhor? Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o Deus que nos sustenta, que nos faz andar sobre as águas, por causa da sua palavra, da infalível palavra de Deus. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus eu te dou graças, porque essas palavras são poderosas para desfazer todo sofisma,
Eu te dou graças, ó Pai, em nome de Jesus, pela autoridade que você tem nos concedido como igreja. Que nós nos levantemos em fé, em intrepidez, para não aceitar nenhum dano à tua igreja, Senhor. Eu te dou graças nessa noite. Eu te agradeço pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, quando resolveu se entregar para nos resgatar das mãos de Satanás. Nos transportou do império das trevas para nos colocar no reino do Filho do seu amor. Aonde nós estamos, não há falta. Há paz em abundância, a vida em abundância, a provisão, a prosperidade, a alegria, há tudo que existe no seu reino, e nós estamos inseridos nesse reino, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite. Dai-nos, Senhor, uma semana de triunfo, Senhor. Uma semana onde nós possamos nos alegrar todos os dias. Quando abrimos os nossos olhos, enxergar a tua grandeza, a tua beleza, a tua presença, e dizer: Pai, obrigado por mais um dia. Deus é bom. Glória a Deus.